Sem desânimo, André Luiz. Se você deixou de trabalhar entrando em desânimo, examine o tráfego numa rua simples. Ônibus, automóveis, caminhões, ambulâncias e viaturas diversas passam em graus de velocidade diferente, cumprindo as tarefas que lhes foram assinaladas. Nenhum veículo segue sem objetivo e sem direção. Observe, porém, o carro parado fora da pista. Além de constituir uma tentação para malfeitores e um perigo no trânsito, é também peso morto na economia geral, porquanto foge do bem que lhe cabe fazer. Entretanto, se o dono resolve recuperá-lo, aparecem de pronto motoristas abnegados que se empenham a socorrê-lo. Considera a lição e não gaste o seu tempo acalentando enguiços na própria alma, que farão de você um trambolho para os corações queridos que lhe partilham a marcha. Qual acontece ao veículo mais singelo, você pode perfeitamente auxiliar nos caminhos da vida, arrancar um companheiro dessa ou daquela dificuldade, carregar um doente, transportar uma carta confortadora, entregar um remédio ou distribuir alimento. Se você quiser realmente largar o cantinho da inércia, rogue amparo aos espíritos benevolentes e sábios que funcionam caridosamente na condição de mecânicos da providência divina. E eles auxiliarão você, mas para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, que você pense em servir, dispondo-se a começar. Olá, meus irmãos, muita paz a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus, em sua infinita misericórdia, envolva cada um de vocês. Hoje nós temos a grata satisfação de ter mais uma vez a nossa irmã Naline Carvalho, com o tema Eu me curo, eu me potencializo, eu não me suicido, abrindo o mês de Setembro Amarelo, uma campanha que já fazemos há 3 anos. Então, antes de passar para a nossa amiga, nossa convidada, eu gostaria de convidar cada um de vocês a levar o pensamento a Jesus, mas hoje em especial a Maria Santíssima, ela que dispõe de um grupo de trabalho no mundo espiritual, a cuidar dos nossos irmãos que deixam o corpo físico por meio da clandestinidade. Que ela, em sua infinita misericórdia, possa verter seus olhos para nós nesse momento, a fim de que a mensagem consoladora de hoje chegue a irmãos que, porventura, estejam com esse pensamento. Ou, em algum momento de sua existência, já pensou algo a respeito do que iremos discutir aqui. Que a mensagem de hoje possa ser consoladora e estimulante a permanecer na vida, viver. E tu, Maria, possa acolher cada um desses irmãos que estejam com o coração apertado, triste, e que tenham perdido a esperança. Que os espíritos consoladores possam ir a cada um deles. E que tu possa também inspirar a nossa irmã, a fim de que sua fala sirva de estímulo ao caminho de Jesus. Que assim seja e assim será. Então, meus irmãos, mais uma vez, nós temos aqui a presença da nossa querida irmã Naline. Ela dispensa já, né, de certa forma, as apresentações, porque já faz parte aqui do nosso grupo. E que nos terá um tema hoje muito importante,
eu me curo, me potencializo, eu não me suicido. Ela trará esse tema, né? É muito consolador para cada um de nós e já faz parte da nossa campanha do Setembro Amarelo, que já fazemos há 3 anos. Minha irmã, seja muito bem-vinda aqui à nossa União Espírita de Xique-Xique. Lembrando que é um trabalho que é realizado pelas 3 casas espíritas aqui do município. Fique à vontade, daqui a pouco a gente retorna para o nosso bate-papo aqui. Deus te abençoe, te ilumine e te ampare. Amém. Muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente com vocês, trazendo mais uma reflexão, né, diante de um tema super importante para todos nós pensarmos juntos. Hoje que se inicia, né, a campanha do Setembro Amarelo, em que nós potencializamos as reflexões acerca do suicídio e da finalização da vida antecipada, né, em todos os âmbitos, psicológicos, espirituais. É um debate extenso, é um tema delicado, porque nós falamos de dor, né? Ao falarmos de suicídio, nós falamos de dor, das nossas aflições, dos nossos conflitos, obstáculos em que temos dificuldade em lidar, das vicissitudes da vida corpórea. Eu escolhi esse tema porque eu acho que diante do processo do nascer e do morrer, nós precisamos, durante a caminhada, nos curarmos e nos potencializarmos diante da vida, né? Então, eu acredito que a gente precisa encontrar meios, encontrar formas de criarmos resiliência e nos fortalecermos diante da vida. E não tem como a gente falar sobre esse tema. Marco, eu peço o slide para estar passando, porque aqui para mim não está aparecendo, tá? Obrigada. E diante desse tema, a gente precisa pensar, por que a gente precisa falar sobre isso, né? Porque o suicídio hoje, ele tem dados estatísticos que nos preocupa muito, né? Que dados são esses? Dados que o suicídio está entre as 20 principais mortes do mundo. Nós temos diversas formas de morrer, e ele está entre os 20, e é responsável por mais de 700 mil mortes mundiais. Nós teremos aqui uma média de 60 minutos conversando e provavelmente teremos, em média, mais de 60 mortes por suicídio enquanto falamos. Isso é um número que nos assusta, é um número que nos comove, e que por isso precisamos adquirir conhecimento, nos conscientizarmos, evoluirmos nesse sentido para também ajudar outras pessoas que precisam da gente. Só no Brasil são uma média de 12 mil suicídios todos os anos. É muita gente encontrando o suicídio como via única para a sua própria vida, para pôr fim à sua dor. Desses, mais de 96% estão relacionados aos transtornos mentais. Deles, os principais são depressão, transtorno bipolar e o uso e abuso de substâncias. Não quer dizer que todo depressivo ele tenha ideação suicida. Não necessariamente, tá? Mas pode estar atrelado a ele também. E é por isso que nós temos muitos deles. Por quê? Porque nós temos, diante da dor, a depressão, a depreciação das nossas emoções, e nós começamos a ver ali uma baixa autoestima, uma tristeza profunda, em que nós não conseguimos lidar com aquilo que nos acontece na vida. Mas não é só isso, né? Então, a gente tem ali, principalmente os jovens de hoje, pensando muito. O nosso grande sociólogo Bauman já falava também sobre a modernidade líquida, em que hoje, principalmente nos dias de hoje, a gente escorre, né? Nós escorremos, tentando ultrapassar todos os obstáculos igual uma água que vem
e passa por debaixo da porta, não é? Antigamente a gente saiu, né, antes dos anos 60 ali, onde a gente se tinha uma vida muito rígida, muito enrijecida, e a gente entra numa modernidade líquida. Hoje em que nossa vida, a nossa vida íntima, particular, ela é invadida pela via pública, através das redes sociais, principalmente, e isso isso pode doer moralmente em diversos sentidos, onde a gente vê uma vida fantasiosa em que a gente não consegue atingir, onde a gente é cobrado para, em momentos de luto, não comemorarmos nosso aniversário. Ainda ontem eu vi uma pessoa postando isso nas redes sociais, em que há menos de um mês ela perdeu o pai e, coincidentemente, é o aniversário dela, em que pessoas estavam cobrando ela estar enlutada e não poder comemorar o próprio aniversário. Vocês têm noção de como isso é adoecedor? Isso adoece a gente. A gente não pode viver a própria vida porque alguém que a gente amava também morreu. Ou seja, a gente não pode dar continuidade à própria vida. Então, nós temos hoje um mundo em que existem cobranças, tem uma plateia muito maior do que antigamente. E eu gosto de pensar sempre, gente, em um grande cenário. Nós somos o personagem principal do nosso espetáculo da vida, né? Eu penso que o suicídio é como se a gente estivesse saindo de cena, por algum motivo. Mas a gente tem olhares, a depender de quem está do lugar da plateia se ver diferente, não é? Então a gente precisa olhar para esse cenário e ver como é que a gente entra no palco e sai de palco, mas não pela via do suicídio. Eu falo muito em consultório que o sintoma, ao meu ver, ele é algo assim de um caminho único que eu vejo e me enrijeço. Eu não consigo enxergar os outros caminhos, as outras caminhadas, mas a gente tem muitas possibilidades na vida. A gente tem várias. Mas por que a gente só está conseguindo enxergar uma? O que está tapando ao meu redor que eu não consigo enxergar os outros caminhos? E é isso que a gente precisa construir. Então, precisamos começar a refletir sobre como construir novas caminhadas. O suicídio, ele se divide em o pensamento suicida, em que eu penso sobre não mais viver. Ele se divide em ideação suicida, em que eu começo a planejar, criar estratégias de como eu vou finalizar e chegar no ato. Existe a tentativa em que eu tento e o ato em si que é eu conseguir, né? Muitas pessoas acabam até a tentativa. Existem pesquisas que falam que mais de 98% da população mundial já pensou ao menos uma vez na vida em não viver mais, ou seja, colocar por fim a própria vida. Ao menos uma vez na vida. Ou seja, ao menos uma vez na vida, ficamos em uma posição de risco subjetivo muito grande. Porque o pensar sobre isso já nos deprecia, já nos entristece, já nos deixa mal, já nos coloca rígidos em um único caminho dentre a oportunidade da vida que nos traz várias caminhadas. Então, como é que a gente começa a pensar e refletir sobre isso? Shakespeare já trazia essa reflexão desde lá de trás. E eu gosto de trazer isso porque todo mundo lembra do ser ou não ser, mas não lembra, não sabe, nem tem conhecimento do texto inteiro. Que é ser ou não ser, eis a questão. Ele já põe em jogo a questão de existir ou não existir mais. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz ou pegarem armas contra o mar de angústias? Eu preciso pôr fim à minha dor. E combatendo, dar-lhe fim? Ou seja, ele questiona, será que se eu acabar com a dor, realmente acaba?
Morrer, dormir, são opções. Só isso? E com sono dizem extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. O obstáculo da fantasia. Olha como ele fala já de uma fantasia em que nos colocamos no fato de que morrer ou dormir acaba com tudo, sendo que não é verdade. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao túmulo vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá desventura a uma vida tão longa. Ou seja, a gente tem noção, principalmente a partir do âmbito espírita, de que a vida ela não acaba aqui. Morrer não acaba com a nossa dor. O suicídio, ele multiplica a dor. Deus, partícula, está em tudo e em todos. Ou seja, Deus está em mim. Dar fim a uma partícula divina, em que nós, espíritas que somos, já sabemos e temos consciência das leis morais, até falei sobre isso em uma palestra anterior, em que, como é que eu vou contra a lei natural da vida? É uma das leis. Mesmo eu tendo livre-arbítrio, ainda assim, eu caio na consequência da ação e reação. Mas eu passo pelos processos da vida porque eu preciso chegar num aperfeiçoamento moral. Então, diante disso, precisamos raciocinar. Que caminhada é essa? Onde é que eu estou metido, né? Eu vim para esse mundo por quê? A gente precisa de um propósito. Primeiro, eu nasci. Nasci dentro das vicissitudes da carne, onde eu nasci, ou seja, derivei, estou manifestado, eu me constituí enquanto ser no mundo, em uma condição social, em um âmbito familiar, cada um no seu diferente, né? Em que nem todo mundo nasceu em berço de ouro, cada um tem uma questão racial envolvida, nós sabemos disso, questão financeira, uma questão política, um país onde a gente está aqui no Brasil, graças a Deus, mas e quem está lá na Ucrânia agora? Cada um passando por aquilo que necessita passar. Então, ao nascer, eu estou ali imbuída em um processo de manifestação do espírito encarnado. Ao viver a vida, eu tenho um tempo de início e de fim. Ao chegar ao fim natural, é o momento em que, segundo o dicionário, eu perco o brilho, eu seco, eu cesso a vida. Acabou a vida. Perante o nosso olhar, a gente precisa pensar que acabou um ciclo para se iniciar outro. É contínuo. Só acabou um ciclo de transformação. O suicídio é aquela solução única para uma situação insuportável, em que eu ponho o término para a própria vida. Será que é a única saída? Será que é a saída mais fácil? Não será que isso é a tua imaturidade ao pensar sobre suicídio? Não é a tua imaturidade ainda? Precisamos amadurecer diante da nossa espiritualidade, não é? Então, isso significa que o ato pode parecer uma tentativa de libertação, mas na verdade não é. Você está tentando fugir de si mesmo, mas nós vamos falar sobre isso mais para frente. Ao você colocar fim à tua própria vida, você vai se deparar com você mesmo.
Porque você precisa entender você enquanto manifesto, enquanto espírito. Não acaba. Você é eternamente vivo. Ou seja, o ato te coloca em um sofrimento moral em que nós não sabemos até quando acaba. Então, morrer acaba com a dor? Será? Ou será que multiplica essa dor? Eu costumo pensar que a caminhada, ela precisa... quem me conhece sabe que eu amo viajar, né? Dentro de um significado subjetivo meu, por essa linha de raciocínio de que Deus está em tudo e em todos, ou seja, Deus, eu moro em Salvador, então Deus não está só em Salvador, Deus está no mundo. E eu gosto muito da ideia de tocar a partícula divina em outros lugares, e é sensacional. Não só em âmbito de sentir a natureza de Deus em outros lugares, ar diferente, é uma partícula de Deus em movimento, tocando a música de uma forma diferente, assim como eu também me conecto com histórias diferentes, e a história do outro, ela transborda na minha também, ela tem gera um impacto na minha, eu começo a refletir sobre a minha também. Então, eu conheço várias histórias, né? Então, às vezes, eu conheço gente do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, né? Que quando a gente viaja, a gente conhece gente. E a história do outro nos transforma também. Então, eu gosto muito dessa ideia. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente pode metaforizar com a ideia de que a vida é uma grande viagem. Existe um momento em que eu vou, né? Vou voar, e vai ter um momento em que eu vou pousar. Durante a vida, eu posso fazer várias viagens. E durante algumas viagens, eu posso passar por turbulência no avião. E a turbulência, ela faz parte do processo. Mas eu chego ao meu destino, no final das contas. Ou a gente pode pensar que toda chuva um dia acaba, né? É a mesma ideia da turbulência, uma hora acaba. Mas a vida, ela tem suas turbulências. E a gente precisa entender que às vezes a gente sempre precisa cuidar da gente, colocar o cinto. E a gente precisa entender que em caso de pressurização, as máscaras cairão. E eu preciso muitas vezes cuidar de mim para eu poder cuidar do outro. Então, a vida é uma grande viagem. Ou podemos pensar que é um conjunto de várias viagens. Isso significa que eu preciso aprender a lidar em caso de turbulências. A dor, por mais que a gente tenha uma senso-percepção de que ela é insuportável, ela tem hora para acabar. Nenhuma dor é eterna. Nenhuma dor é eterna. Só que não temos como saber quando ela terá fim. Mas precisamos nos colocar em ato no nosso palco para que possamos ir em busca de algo melhor para a gente. Isso significa que durante a caminhada eu tenho um caminho para a felicidade ou um caminho para o sofrimento. O próprio budismo já nos fala de um caminho do meio, que é o equilíbrio. Mas a vida, ela não é fácil, e se alguém te disse isso, sinto muito, alguém mentiu muito sério para você, a vida não é fácil. Mas já está ali atribuído de que a gente vai passar por momentos de felicidade e momentos de dor. E isso a gente já sabe desde o momento em que a gente nasce. Ou você acha que sair daquele lugar quentinho, dentro da barriga da mãe, e vir para um lugar frio. Dentro da barriga da mãe, a gente se alimenta de uma forma diferente por um cordão. Eu não gasto tanta energia, não preciso mastigar, não preciso sugar, não preciso. Né? Eu ali só tô na tranquilidade. Venho para o mundo, preciso entender como respirar, gastar mais energia para respirar. Era de uma forma diferente dentro da barriga. Ou seja, eu venho para o mundo já chorando, sentindo frio, precisando, alguém me colocando no peito para poder sugar, que eu nunca fiz.
entendendo como é que respirar, isso incomoda, é estranho, desde o primeiro momento. A vida, ela já nos ensina que é difícil, mas que também tem a felicidade, as gostosuras que a gente precisa saborear. Portanto, a gente tem escolhas durante o caminho. Escolhas diante de um pensar, de um sentir e de se comportar. Pensar diversas coisas, positivas ou negativas, que nos colocam com sintomatologias ou não. Um sentir que hoje eu percebo, mais do que nunca, que muita gente não sabe nomear as emoções. E isso é incrível, porque hoje a gente já tem até filmes que nos ajudam. Tem muita gente falando sobre isso cada vez mais, o que é bom, mas muita gente ainda chega, por exemplo, em consultório sem saber nomear a emoção. Dizendo que está sentindo ansiedade, na verdade está sentindo angústia, né? Não sabendo lidar com o próprio choro em muitos momentos, não se entendendo diante de choros de felicidade, por exemplo, e não compreendendo os próprios comportamentos. E isso gera emoções negativas também. E uma delas, que eu vejo muito, é a culpa. Não se sintam culpados. Se sintam com uma autorresponsabilização. Porque quando a gente tem culpa por alguma coisa, a gente se coloca em um lugar de estagnação. Quando a gente se autorresponsabiliza por alguma coisa, a gente entende aquilo ali, tá, eu errei, eu falhei, ok. Mas como é que eu me coloco daqui para frente agora? Isso se chama autorresponsabilização. Ah, tal coisa aconteceu comigo, tá, o que você vai fazer a partir de agora, daqui para frente? É isso que precisamos para nos potencializarmos diante das situações de conflito da nossa vida. Lembremos que a gente está tendo a oportunidade da vida para alcançar a maior parte da caminhada do caminho de felicidade. Mas a vida é um equilíbrio. Mesmo no melhor dia da nossa vida, que a gente vai dizer assim, poxa, meu dia hoje foi top, foi maravilhoso. Ainda assim, é porque a gente está dando mais atenção a tudo que foi de positivo. Mas sempre tem alguma coisa que não foi legal. Às vezes a gente se esbarrou em alguma coisa e aí machucou o braço, mas foi por questão de 5 segundos. E aí a gente não deu tanta atenção, a gente esquece. Assim como no pior dia da nossa vida, que a gente diz assim, hoje meu dia foi péssimo, foi horrível. Ainda assim fez um sol lá fora que nutre o nosso corpo, né? Pousa um passarinho na nossa janela. Só que a gente está dando tanta atenção àquilo que foi ruim que a gente não para prestar atenção naquilo que foi bom. A vida sempre é um equilíbrio. Sempre. A questão é como a gente enxerga e a gente precisa nos analisarmos o tempo todo, ficarmos de olho para que a gente possa sim sentir isso. Mas o sofrimento ele é inerente à existência. E o objetivo da dor, gente, não é punição, não. Os nossos sofrimentos não são punitivos. Deus é sábio demais para fazer isso. Deus é amor. O objetivo não é a punição, é o aperfeiçoamento. A gente chegar naquele grande aperfeiçoamento moral que a gente tanto fala, para nos situarmos em um nível espiritual ainda maior. Mas para isso eu preciso aprender sobre amor, eu preciso saber o que é amar. E se eu não aprendo isso, eu preciso passar por situações que me despertem para esse amor. E nem sempre é só com sorrisos. Porque vai depender do seu desenvolvimento. Vai depender do seu estado evolutivo, da sua moral. Portanto, o suicídio como saída, ele é um pensamento e um comportamento diante de emoções negativas em que você não está sabendo lidar e que muitas vezes a gente precisa pedir ajuda. Quando a gente não consegue alguma coisa sozinho, a gente pede ajuda. Eu trabalho na área da educação também e eu vejo muitos meninos, né? Jovens, 10, 11 anos ali, querendo fazer tudo sozinho. E a minha luta
com eles é, gente, entendam, às vezes tem um limite para isso. Eu acho que é muito legal a autonomia, mas chega um momento em que chega um limite ali, em que a gente precisa saber o momento de pedir ajuda. O momento que a gente diz assim, ó, aqui já não tá dando mais, aqui eu já não consigo sozinho, aqui eu já preciso de um outro. Nós fomos colocados no mundo para viver em conexão também, não é? Mas aí, pensando no âmbito espírita, né? O que acontece? Vi o suicídio como a única saída possível. E aí, morri, desencarnei. O que acontece? Lá no Consolador, Emmanuel já nos diz: a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Ele já nos diz aqui que é uma escolha. Eu gosto de pensar na escolha imatura, certo? Ou seja, um espírito ainda não tão amadurecido, não tão sábio a ponto de tomar essa decisão. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Anos a fio sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo. O peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo. E comumente a pior emoção do suicida é de acompanhar, minuto a minuto, o processo de decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Ou seja, o suicídio não acaba com a dor, porque só de você ver o teu próprio corpo se deteriorando já é muito doloroso, né? E será, gente, que é realmente a melhor saída? Será que é realmente isso que a pessoa que se suicida quer ver, quer sentir ao morrer? Eu acho que não. Eu trouxe um caso em que, por mais delicado que seja, eu acho que é importante que traz uma cena sobre isso que Emmanuel já nos traz. Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvia os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino, debalde gritando também a suplicar socorro. Quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrada ao meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa. Senti em mim, num fenômeno de repercussão que não sei definir, todos os baques do corpo no veículo em correria. Atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exame. Vi-me desnuda de chofre e treme de vergonha. Mas a vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços me abriam o ventre sem nenhuma cerimônia, embora o respeitoso silêncio com que se davam a pavorosa tarefa. Não sei o que me doía mais, se a dignidade feminina retalhada aos meus olhos, ou se a dor indescritível que me percorria a forma em meu novo estado de ser, quando os golpes de instrumento cortante me rasgavam a carne. Mas o martírio não ficou nesse ponto, porque eu, que horas antes me achava no conforto do meu leito doméstico, tive de aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas, como se eu fosse um animal dos que eu vira morrer quando menina no sítio de meu pai. Então clamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava e nem via. Ou seja, aqui nessa cena entra justamente aquilo que eu falei da gente ter que se deparar com a própria manifestação. Se eu, em algum momento, precisei fugir de mim mesma, eu fujo. Caiu a transmissão. Ô, Marcos. Um minuto. Caiu a transmissão.
Estão me informando que caiu a transmissão. Foi isso mesmo, Marcos? Você me dá um help aqui? Marcos, não estou te ouvindo, o microfone está fechado. Tá normal aqui para mim. Para mim aqui também está normal. Não sei o que houve, mas está ok? Podemos seguir? Pode seguir, pode seguir. Qualquer coisa fica gravada aí. Pronto, então vamos lá, vamos seguir, certo? Então, nós nos deparamos conosco mesmos. A gente vai precisar se conectar com a nossa própria figura, com nós mesmos. A gente precisa ter esse reencontro com a gente, né? E aí, tá, passei por isso, e qual é a consequência? Não existe uma pena fixada, mas são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicídio não pode escapar, que é o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Ou seja, ao se suicidar, o suicida ele se desaponta, porque ele viu, ele percebe que a dor dele não acabou. Porque, gente, a vida continua. Nós que acreditamos em reencarnação, mais do que nunca, a gente sabe, essa vida, ela tem um ciclo, não é? Que se tem um fim natural. Não a que a gente produz. Então, Allan Kardec vem dizer assim, a afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim sente a sua revelia os efeitos da decomposição, fazendo-o experimentar uma sensação cheia de angústias e de horror, estado que também pode persistir pelo tempo que devia durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas em caso algum, o suicida se livra das consequências da sua falta de coragem e mais cedo ou mais tarde expia de um modo ou de outro a culpa em que incorreu. Ou seja, aqui ele já nos fala que o que precisamos fazer diante das nossas dores e angústias da vida terrena é estratégias e intervenções mesmo para que nos tornemos resilientes diante da vida. O que não é uma tarefa fácil, ninguém está falando que é fácil. Mas precisamos encontrar vias para que isso aconteça, precisamos nos fortalecermos diante da dor. Existe um caso, lembrando aqui agora, de Chico Xavier, em que uma mulher procura ele e fala, Chico, meu filho, ele não ouve, ele não enxerga, ele não fala, e ele nasceu sem os dois braços. Agora ele tem uma doença nas pernas em que os médicos estão querendo amputar. Eu gostaria muito de entender isso porque eu não consigo entender tanto sofrimento. Enquanto o Chico refletia sobre a situação, ele escutou a espiritualidade falando com ele, né? Olha, diga a essa irmã que os médicos realmente estão certos de amputar as pernas dele. Ele passou por 10 encarnações seguidas se suicidando. Então, nessa, lhe foi tirada todas as possibilidades, deixando apenas as pernas. Mas esse irmão acaba de pensar novamente em se jogar no próximo rio que ele vê na frente. Olha só. Ou seja, Deus, ele vai te dar uma nova oportunidade, mas só que de uma forma diferente. Ele vai te dar também um novo terreno de vivência. No caso desse moço, ele veio sem enxergar, sem ouvir. E ele ainda continua na repetição, não é? Na imaturidade, na falha. Considerando a intensidade dessa ou daquela provação, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio e ao crime? Relativamente ao suicídio,
é oportuno repetir que a obra de Deus é a do amor e do bem, de todos os planos da vida, e devemos reconhecer que se muitos espíritos reencarnam com a prova das tentações ao suicídio e ao crime, é porque esses devem agir como alunos que, havendo perdido uma prova em seu curso, voltam ao estudo do mesmo ano seguinte, até obterem conhecimento de superioridade na matéria. Muitas almas efetuam a repetição de um mesmo esforço e, por vezes, sucumbem na luta sem perceberem a necessidade de vigilância, sem que possamos de modo algum imputar a Deus o fracasso de suas esperanças, porque a providência divina concede a todos os seres as mesmas oportunidades de trabalho e de habilitação, que é justamente sobre a equidade que Deus nos propõe, né? Muita gente fala assim, mas você tem 2 braços, eu não tenho. Estamos no mesmo, estamos no mesmo lugar, só que você precisou estar desse jeito para que você pudesse chegar em um mesmo desenvolvimento, né? A gente precisa ter cada um a sua caminhada para que a gente possa se desenvolver. Aqui eu já trouxe até a cena do caso de Chico, justamente aquele processo, 10 anos tentando suicídio e ainda assim se pensa em suicídio, né? Que dor é essa? Eu me lembro aqui de um caso, por exemplo, de uma paciente que eu tive, em que ela tinha uma dor profunda desde criança, em que ela não sabia de onde vinha. Era uma dor sem nomeação, né? Tanto dela quanto da família, em que ela só sentia tristeza, desde muito pequenininha. Diagnosticada com depressão grave, tomando medicamentos, fazendo exames e mais exames de vitaminas e de uma série de coisas para tentar entender, nada conseguia se chegar. Quem sabe se também não era um caso desse, em que ela precisar passar pelas provações emocionais dela, para que ela pudesse entender acerca disso, né? Ela também com ideação suicida, com várias questões. Então, às vezes ela poderia estar numa repetição de ano, né? A gente não sabe, mas me passa muito na cabeça, eu fico muito com a impressão disso, olhando pelo olhar espírita, né? Mas pode ser um caso desse. Então, se for um caso de alguém aqui também, quem sabe, comece a refletir, talvez você esteja repetindo de ano, né? E aí, ou seja, a gente precisa estudar mais, gerar mais conhecimento, para que a gente possa trazer uma superioridade, né? Então, como é que a gente previne isso? Ler e estudar, gente. Aqui eu trago o Livro dos Espíritos, Obras Póstumas, mas a gente tem vários outros. Ler e estudar. Nós precisamos criar conhecimento, gerar conhecimento para nós mesmos, para a gente poder deixar em nossos registros, para que a gente possa evoluir e para que a gente possa ajudar outras pessoas também. E lembrem-se, não devemos julgar e nem criticar. As pessoas passam pela sua dor e elas têm o teu nível de desenvolvimento específico, elas têm uma história de vida específica que a gente não sabe como aquilo toca ela, a gente não sabe exatamente, então não devemos julgar e nem criticar. É uma pessoa que vê, talvez, o suicídio como a única saída. Ela vê a saída de palco como a possibilidade de acabar com um grande espetáculo. Então, o que precisamos é trazer misericórdia e a conscientização do evangelho para ela. Claro, respeitando sempre a espiritualidade do outro, hein? Nada de forçar. Mas a gente precisa trazer esse âmbito. Então, o estudo e a divulgação do espiritismo, para que a gente possa alcançar a perfeição moral, que tanto se fala, que é a nossa purificação. E a gente precisa entender que, nessa vida, talvez a gente esteja colhendo ainda semeaduras anteriores, mas que durante a encarnação a gente passa sim pelas vicissitudes da vida corporal e que estamos aqui para vivenciar as provas e expiações. E por isso precisamos lembrar sempre do que o budismo nos traz, do caminho do meio,
que é buscar o equilíbrio, entendendo que a vida é feita de dores e sabores, e a gente precisa aprender a lidar com os dois lados, nunca tentando nunca ficar nos excessos, né? Porque isso que traz a sintomatologia, o sofrimento maior. Portanto, o suicídio é uma ilusão. Meus irmãos, a vida não acaba aqui. Essa vida materializada, ela é um ciclo. E quando ela finalizar, nós vamos adentrar em outro. Então, antecipar a nossa morte, ela é uma fantasia, não é? Então, vamos entender as melhores formas de nos conectarmos com a gente mesmo, nos curarmos as nossas feridas, nos potencializarmos, criarmos resiliência diante das nossas dores, para que a gente possa ir na direção mais do caminho da felicidade, que é o que a gente tanto quer, principalmente. Portanto, é isso, gente. Muito, muito obrigada. Eu espero ter trazido uma reflexão a todos para que a gente possa entrar aí nesse mês de conscientização. Muito bem, meus irmãos. Nós só temos uma pergunta aqui, mas eu gostaria que você lesse a pergunta, mas não lesse a palavra, que é essa palavra do tema da nossa palestra hoje. Depois eu te explico por quê, tá bom? Que aí você responde aqui. Você consegue ler aí? Tá pequeno aí? Muito diversas são as consequências. Haverá alguma que seja a pior das piores ou sempre correspondem sempre com as causas que os produziram? Sempre vai depender, né? Eu acho que é isso que a gente respondeu até lá naquele slide que a gente colocou das consequências. Sempre vai depender, não existe a pior das piores. Eu acho que ele está querendo dizer assim, não existe o ato de, por exemplo, o uso de uma arma ou de se jogar de algum lugar mais alto. Eu entendi desse jeito. Se eu estiver errado, me corrija. Mas não existe o pior. O que importa é o ato, né? O que talvez mude, por exemplo, é a forma da vida posterior, né? Por exemplo, existe um outro caso em que uma mãe chega para Chico também falando de um menino de 5 anos, em que fala, Chico, meu filho tem uma deficiência cognitiva, a gente não consegue entender nada que ele fala, nada que ele produz, ele é inquieto, ele não consegue ter ele tem uma perda de memória significativa. E aí Chico escuta, né? Esse ser em uma outra vida deu um tiro na própria cabeça. Então eu acho que o que muda de fato são essas repercussões em uma vida posterior. Mas não existe a pior ou melhor forma. O que importa mesmo é o ato, né? Que vai gerar uma consequência que entra na lei da ação e reação. Exatamente. Para encerrar, eu queria... algumas pessoas, né? Ou pode nos procurar, né? Ou pode procurar alguém. Qual seria o conselho que nós poderíamos dar a uma pessoa que tem esse tipo de pensamento? Buscar terapia principalmente, viu, Marcos? Buscar os centros de ajuda do suicídio que a gente precisa, nós temos vários, né? Em que pode dar um suporte ali naquele momento. Nós precisamos entender que a gente precisa fortalecer não somente a pessoa, mas também a família. Eu estou vendo aí que você colocou o número do CVV, que é super importante. Nós precisamos buscar ajudas, porque assim, não é qualquer pessoa que sabe a dimensão daquela dor. Ajudar um amigo é muito, muito bom, é importante, mas a gente precisa saber que existe um limite. Porque uma pessoa que está em um processo de sofrimento, existem questões ali psíquicas que estão enraizadas ali no processo também. Então, ela também está precisando de ajuda. De qualquer forma, no âmbito espiritualista, a gente pode indicar a questão da própria evangelização no lar, né? Porque a gente precisa melhorar a nossa relação com Deus, a nossa fé, né? Isso nos conecta melhor. Se você perceber,
que tem nos hospitais, em vários hospitais? Uma capela, não é? Por quê? Porque na hora da dor, a gente busca a dimensão espiritual, seja de qual religião for. Então, uma pessoa que relata uma dor, um sofrimento psíquico, a gente precisa criar pontes para que ela possa também criar os seus vínculos, principalmente afetivos. Exatamente, muito bom. Minha irmã, eu gostaria de te pedir para fazer a oração final. Pode ser? Pode, claro. Vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos pedir ao nosso Pai misericordioso sabedoria, amadurecimento, para que a gente possa fazer as melhores escolhas diante da vida, para que a gente possa entender a nossa caminhada, a gente consiga enxergar onde estamos colocando os pés, as nossas conexões que estamos fazendo. E vamos finalizar a nossa noite de hoje, não só pedindo pela graça da nossa própria vida, da nossa família, do nosso âmbito subjetivo, mas também pedindo para todos aqueles que necessitam, não só no mundo material, mas também espiritual, pedindo a nossa querida Mãe Santíssima que nos cubra com o seu manto de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. E assim será. Então, mais uma vez, Naline, nós aqui da União Espírita de Xique-Xique, te agradecemos imensamente pelo belíssimo trabalho que você fez e te aguardamos numa próxima oportunidade. Tenhamos Muito uma boa obrigada semana. por mais uma oportunidade, viu? Para vocês também, gente. Um beijo.